Abre sua Bíblia, Salmo 139. Eu acredito que uma grande parte de nós aqui, até por conta do excesso de janeiro que vai se acumulando aí nas nossas idades, de tempos em tempos precisamos aí passar num médico, fazer um check-up geral, né? De tempos em tempos a gente precisa dar uma olhadinha, ver como é que está o corpo, os médicos nos chamam, ou nós vamos a eles e a gente faz aquela geral, coração, exame de sangue e todo quanto é tipo de exame. E eu acredito que de tempos em tempos nós também devemos fazer um check-up interior, pedir para que o Senhor dê uma sondada no nosso coração. Eu acredito ainda que tem alguns textos específicos das Escrituras que a gente tinha que pregar sobre ele pelo menos uma vez por ano. Todo ano você tinha que ouvir um sermão sobre aquele texto. O Salmo 139 é um deles. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, inicialmente, e depois nós vamos ler o conteúdo do Salmo durante o percurso da mensagem. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um check-up da alma. Assim como nosso corpo adoece, e de tempos em tempos precisa fazer um check-up para ver se continuamos gozando de uma boa saúde, a nossa alma também, irmão. Se a gente deixar, largar a mão dela, ela vai adoecer. E de tempos em tempos a gente precisa de um check-up com o médico dos médicos para avaliar a quantas anda a nossa alma. Eu vou ler os dois últimos versículos, primeiro na versão revista e atualizada, depois na nova versão internacional. E por que eu vou fazer isso? Porque tem algumas considerações nas traduções que vão nos trazer uma clareza maior acerca do conteúdo dessa oração que Davi faz aqui no final desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor, na revista atualizada: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na nova versão internacional, a oração é traduzida da seguinte forma: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu experimentar nessa noite: louvor, adoração, orações, testemunho, leitura da palavra, dízimos, ofertas, esse momento de comunhão. Já é o segundo momento nesse domingo, Deus, pela manhã tivemos com outra parte da tua igreja e queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor fale conosco nas Escrituras. Nós já temos podido presenciar o teu poder manifesto com graça, Deus, nesse testemunho maravilhoso, por exemplo, que vimos agora. Mas precisamos, acima disso, do testemunho da tua palavra, da revelação do Senhor a nós. Por isso lhe pedimos, fala ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, assim como quando nós vamos fazer um check-up físico, a gente não faz sozinho em casa, pelo menos eu não conheço ninguém que faz um check-up geral sozinho em casa. Malemar, a gente pega os aparelhinhos de pressão que a gente tem, aqueles oxímetros. Inclusive, o oxímetro tem uma coisa muito interessante, porque a Paty também teve Covid e o médico falou, ó, fica acompanhando aí no oxímetro a sua oxigenação. E um belo dia, final de tarde, a Patrícia chega apavorada, já sentindo falta de ar. Falou, amor, a oxigenação a 69 é normal? Eu imaginei que não fosse, né? No 69, para quem foi internada com 92, às pressas, eu imaginei que 69 não fosse normal, e ela já começou a sentir falta de ar, aquele negócio todo. Falei, calma. Fomos lá para o médico que nós tínhamos ali na frente de casa naquele momento, que era o Dr. Google, né? E dentre as coisas que estava lá, diz assim, a pessoa está de esmalte? Eu falei, está de esmalte? Ela passou e tirou o esmalte, milagrosamente a oxigenação pulou para 96, mais ou menos, né? Nós não fazemos esses check-ups assim em casa, de qualquer jeito. Eu não conheço ninguém que tira o sangue em casa e tenta ficar olhando com uma luneta, um binóculo ou pelo óculos para ver se ali tem as vitaminas corretas ou se porventura há alguma bactéria, algum tipo de infecção.
quando nós precisamos de um check-up do nosso corpo físico, a gente procura alguém que foi capacitado, alguém que estudou, alguém que está habilitado a fazer essas análises. Nós vamos, em primeiro lugar, a um médico que vai indicar, através da consulta que ele faz, que tipo de exame ele vai pedir, e a partir disso nós vamos aos laboratórios, aos profissionais de biologia, para que eles, ao retirarem esses elementos do nosso corpo, coisas que nós não conseguimos ver, possam diagnosticar se nós temos algum problema ou não. Nós fazemos isso não apenas na área da saúde, mas em todas as áreas da vida. Você vai construir um prédio, você pede para orientação de um engenheiro. Você vai, em outras áreas, por exemplo, agora há poucos dias, experimentamos de uma maneira muito prática a grande importância dos professores, né? Porque a gente também deixa a molecada na escola e volta para casa e está tudo 100%. Agora ficamos 1 ano e meio com os filhos em casa, tendo que dar aula para eles, irmãos. E que dificuldade! Eu lembro da minha pequenininha que pediu para eu ajudar ela numa aula de matemática. Pai, como é que é essa conta aqui? Eu falei, põe aí o resultado desse daí. Mas nós já estamos tudo negócio meio automatizado, as crianças precisam do processo. Até que esses dias a professora mandou para casa um ábaco, né? Eu confesso que eu nunca me lembrava que eu mexia com esse negócio. Nem sabia que existia, mas todo mundo disse, você mexeu, você passou por aí. Mas é um processo que interiorizou, você aprendeu o que você podia aprender e deixou para trás. Nós precisamos de profissionais nas áreas, gente habilitada para fazer as mais diversas tarefas. E Davi, aqui nesse salmo, ele nos mostra que aquilo que ele precisava ver dentro de si, Davi precisava de um check-up na sua alma, de um check-up interior. Mas ele sabia que também ele sabia das suas limitações e que ele não estava capacitado para fazer isso sozinho. Ele precisava de alguém que fosse além dele, de alguém que tivesse ferramentas que ele não tinha. Diga-se de passagem, nós temos uma tendência de nos avaliar, às vezes, bem demais, principalmente quando se refere à espiritualidade. Às vezes a gente acha o seguinte, fui no culto, li lá uns 2, 3 versículos durante a semana, fiz aquelas oraçãozinhas que nem nós lembramos do que a gente falou depois que disse o amém. Né? Tem umas orações que é assim. Você perguntou, o que você orou para Deus? Já não sei, já está com Deus lá para cima. Né? Nem a pessoa lembra. Às vezes vem aí no gasofilácio, ou então manda lá para o Pix, oferta, e acha que está resolvido. Então agora, minha vida espiritual está boa. Por quê? Pelo meu crivo falho, pífio, eu tenho uma percepção errada acerca de quem eu sou. Davi sabia que ele passava por esses mesmos crivos. Então ele foi a quem podia fazer um check-up mais profundo. Assim como nós precisamos de um médico capacitado e munido de conhecimento para fazer um check-up do nosso corpo físico, nós precisamos de alguém mais capacitado e munido de um conhecimento sobre nós que nem nós e nem ninguém tem, para que analisemos a nossa alma. E aqui no Salmo 139, Davi, quando ele termina apresentando a Deus essa oração, falando, Senhor, me sonda e me conhece. Senhor, vê se tem algum caminho errado aqui na minha vida. Davi faz isso porque ele reconhecia ser Deus, o único capacitado para analisar a sua vida com precisão. Davi destaca aqui pelo menos 3 qualidades de Deus, 3 atributos de Deus que somente Deus tem. Que Davi não podia recorrer a mais ninguém que pudesse ter atributos como esse. Na teologia, nós chamamos esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus. São aqueles atributos que residem apenas na pessoa santa e perfeita de Deus. Não há nada na criação que tenha esses atributos. E Davi deixa isso muito bem claro no Salmo. Davi fala da onisciência, da onipresença e da onipotência presciente de Deus. E é em cima desses atributos que Davi confia que Deus pode atender às suas orações. Perceba aqui, a partir do verso 1 até o verso 6, Davi fala dessa onisciência de Deus. Então, esse Davi, que foi apresentar a sua oração final, ele sabia que Deus sabia de todas as coisas. Diz assim, Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão.
tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Então, quando Davi eleva a oração a Deus, ele sabe que Deus sabe todas as coisas. Davi sabe, inclusive, que até mesmo antes que a palavra chegue na sua língua, Deus já tinha conhecimento de tudo isso. Davi diz que esse conhecimento de Deus era elevado demais. E por isso Davi o procura. Mas Davi ainda fala de uma outra qualidade acerca do caráter de Deus. Ele fala da sua onipresença. Às vezes nós imaginamos que nós podemos esconder alguma coisa do médico. Sabe aquela sessão Quem Nunca? Quem nunca chegou no médico e não contou tudo? Eu lembro umas vezes que eu não gosto muito de ir em médico, nada contra o médico, gosto muito de tocar com o médico. Mas assim, consultar com ele, eu tenho assim minhas restrições, né? Eu lembro uma vez que a Patrícia falou comigo, eu vou com você no médico e vou contar tudo. Como se estivesse assim, escondendo, né, o universo, né? Mas quem nunca ficou com medo de falar um negocinho a mais e o médico falar, isso que você falou é grave, né? Davi sabia que de Deus ele não podia esconder nada. Olha o que Davi fala, a partir do versículo 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar na tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quando Davi enseja orar a Deus, pedindo para que ele sonde o seu coração, Davi sabe, olha, eu vou para Deus, porque não tem como esconder nada de Deus. Não dá para fugir de Deus. Eu lembro-me que, logo no início dessa pandemia, não necessariamente no início da pandemia, mas quando começou o grande volume de intubações, e muitas pessoas começaram a complicar no processo de intubação. Aconteceu aqui em Londrina, saiu em todos os jornais. Um dos pacientes, um rapaz jovem, mais ou menos da minha idade, estava no hospital universitário. E quando os médicos e enfermeiros informaram que ele seria intubado, automaticamente ele pulou da sua maca e saiu correndo do hospital. E alguém filmou lá de fora e passou em todos os jornais. E a cena era assim, um tanto quanto trágica e um tanto quanto cômica, porque você via o paciente fugindo com a roupa de hospital e os médicos e enfermeiros correndo atrás dele, outros puxando a maca e já acionaram a guarda municipal, até que pegaram o rapaz, porque ele estava com medo. Ele imaginou que se ele fugisse, ele poderia não ser intubado. Talvez ele imaginou que o problema dele seria os médicos, quando de fato o problema dele era a enfermidade. E infelizmente, por isso que eu falo do lado trágico dessa história, infelizmente esse rapaz veio a falecer. Davi, quando ele ora a Deus, ele busca a Deus porque ele falava, Senhor, não tem como fugir do Senhor. Então eu vou para o Senhor, porque até aquelas áreas ocultas, aquelas que eu não quero contar para ninguém, aquele lugar escondido no nosso coração, sabe aquele pecado que a gente guarda ele debaixo do tapete, se a gente puder cavucar o chão, colocar ele lá embaixo, concretar ele lá para ninguém encontrar, a gente faz isso, ele fala, Senhor, contigo não tem isso, porque o Senhor sonda todas as coisas, não há como esconder nada do Senhor, então eu preciso de um check-up que não permita nenhuma área escondida. Eu tenho um amigo que se formou em medicina em Curitiba, e hoje ele exerce medicina aqui no sul do Paraná. E na época que ele estava prestando a sua residência, não sei qual área exatamente, que era a residência lá em Curitiba, ele estava num dos plantões clínicos e chegou para ele um rapaz que havia se machucado jogando bola. E o rapaz tinha machucado seu joelho. E eles examinaram o joelho, fizeram tudo quanto é exame, ultrassom, fizeram até ressonância no joelho do rapaz, não tinha nada, medicou para a dor e foi para casa. Passaram alguns dias, não sei precisar exatamente quantos dias eram, esse rapaz, havia um coágulo atrás da rótula do joelho. O coágulo se desprendeu, subiu ou para o cérebro ou para o coração, sei que o rapaz morreu. A família intentou até processar o rapaz, mas o que ajudou na sua defesa é que ele havia feito todos os exames, os mais modernos da época, as imagens, a ressonância magnética. Com Deus não há pontos obscuros. Onde o homem não alcança, Deus alcança. E Davi sabia disso, por isso ele ora. Em terceiro lugar, Davi ora ao Senhor por reconhecer a sua onipotência
presciente. Muitas vezes nós temos uma dificuldade com o conceito de presciência de Deus. Nós, quando falamos de presciência, imaginamos que Deus sabe todas as coisas porque alguém contou para ele. É mais ou menos como se Deus tivesse algum tipo de informação privilegiada lá do futuro. Alguém lá do futuro, o Martin McFly, talvez quando ele voltou do futuro, ele contou para Deus as coisas que aconteciam. Isso é um erro, irmãos. Deus conhece o futuro, não é porque contaram para ele do futuro, é porque ele já fez o futuro. O nosso futuro não existe para nós, mas diante de Deus está tudo desanuviado, está tudo muito claro, como o dia de hoje, como a luz que nos alumia. E Davi sabia disso, e ele vai para Deus. Olha o que diz a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Quando Davi intenta orar ao Senhor, pedindo, Senhor, me sonda. Davi faz isso sabendo que Deus sabia tudo sobre a vida dele. Irmãos, se tem alguém que sabe tudo sobre nós, é Deus. Deus sabe tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus sabe coisas da gente que nem nós sabemos. Na verdade, Ele é o único que sabe absolutamente tudo acerca de nós. Ele é o único que tem poder, inclusive, de gerar vida. Davi fala o seguinte, sabe por que eu posso pedir que o Senhor me sonde? Porque minha vida foi feita pelo Senhor. Quando no oculto, e aqui ele usa uma expressão muito interessante, meu corpo foi entretecido como nas profundezas da terra. Como ele vê o ventre materno como algo insondável. Mas Deus sabia o que estava acontecendo lá dentro. Desde o primeiro momento, todos os nossos dias escritos e determinados. E por que Davi ora a Deus? Então perceba, Davi sabia que somente Deus poderia sondar o seu coração. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente e presciente. Deus sabe todas as coisas. Mas a grande preocupação de Davi, quando ele pede essa sondagem, é para que Deus o mostrasse se ele não estava andando no padrão do mundo. A grande preocupação de Davi, quando ele pede para o Senhor que o Senhor faça uma sondagem no seu interior, é porque Davi temia que, porventura, a sua conduta não fosse condizente com a sua fé. O temor de Davi é que aquilo que ele dizia crer não se encaixasse com aquilo que de fato ele demonstrava na vida e na prática. E perceba a preocupação dele a partir dos versos 19 até o 22. Davi diz assim, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Percebam, Davi chega-se para Deus, porque havia um temor no seu coração, de que porventura, mesmo ele dizendo que temia a Deus, ele não parecesse na sua vida com o ímpio. E ele disse, Senhor, olha só, que o ímpio suma, que só dê cabo dele. Eu não gosto do ímpio. A minha vida não se compara do ímpio. Eu quero que o Senhor mostre se a minha vida tem uma conduta igual dessas pessoas. Daí Davi apresenta uma oração submissa, submetendo-se à sondagem de Deus, pedindo que o Senhor lhe mostre se a sua postura é condizente com a postura daqueles que temem a Deus. E é por isso, irmãos, que eu creio que esse é um dos textos que a gente precisava, pelo menos uma vez por ano, estudar ele. Ininterruptamente. Quantos anos de vida o Senhor nos der? Esse é um daqueles textos que a gente precisa ir para o Senhor. Falou, Senhor, ó, sonda meu interior de novo aí. Faz aquele check-up que só o Senhor pode fazer. Porque eu estou vendo que os ímpios estão crescendo aí fora,
E será que minha vida, minha conduta não está igual a dele, Senhor? Só o Senhor pode dizer. Porque eu me engano. A gente se engana com um rol de membro, irmãos. A gente se engana com um rol de membro. A gente imagina que todo mundo que está escrito nos róis de membros aí são crentes, né? A gente, na verdade, valoriza mais a pessoa que está escrito no livro da igreja do que no livro da vida. Nós temos esse pecado. Nós precisamos confessar isso. Para nós, se ele nem está escrito no livro da igreja, a gente fala, não, mas está no livro da igreja. Mas tem gente que está no livro da igreja e está, quilômetros do livro da vida. Sabe por quê? Porque imagina que a espiritualidade ou a religiosidade possa ser uma ferramenta de manipulação para com Deus. E Deus não se manipula. E Davi sabia disso. E é por isso que Davi falou, Senhor, me sonda. Me sonda. E ele apresenta aqui 3 aspectos na oração. Uma oraçãozinha bem presbiteriana, viu, irmãos? Davi apresenta aqui 3 aspectos na oração, onde ele pede que o Senhor faça um check-up da sua alma. Em primeiro lugar, Davi pede que Deus sonde o seu coração. Sonde as suas intenções. Sonde o seu interior, as fontes da sua vida. Que Deus sonde quais as suas reais motivações. E ali no versículo 23, parte inicial, ele fala assim, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. A ideia de coração na Bíblia, irmãos, é diferente da ideia de coração que nós temos nos nossos dias hoje. A ideia de coração da Bíblia não é uma ideia ligada ao órgão, ao músculo que pulsa e distribui o sangue para o nosso corpo como um todo. A ideia do coração na Bíblia é uma ideia teológica e também filosófica, uma ideia conceitual. Porque quando a Bíblia está falando de coração, a Bíblia está falando daquilo que é o centro das nossas vontades, daquilo que é o centro das nossas ações, daquilo que é a fonte das nossas intenções, daquilo que faz com que a nossa vida se incline para algo. Esse é o conceito de coração nas Escrituras. Inclusive, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos é orientado, nos é exortado sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A ideia bíblica é que o coração é o habitáculo daquilo que nós conhecemos e chamamos de alma. São os nossos desejos, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas motivações mais interiores. Davi queria que Deus fizesse uma sondagem profunda dessas intenções. É como se Davi estivesse pedindo para Deus o seguinte, Senhor, olhe através de mim, olhe para dentro de mim. Senhor, olhe naquele lugar que ninguém pode olhar, que só o Senhor pode olhar. Olhe naquele lugar que só o Senhor conhece e que nem eu mesmo posso conhecer. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E esse versículo termina com uma pergunta: quem poderá conhecer esse coração? E a gente tem o costume de terminar a leitura do versículo por aí. Mas no versículo posterior diz assim: eu, Senhor, posso. O coração é meio terra de ninguém. Você não consegue discernir, mas eu sou Deus. Eu posso discernir o coração. Davi pede para o Senhor, então discerne o meu. O Senhor me mostra. O que Davi estava fazendo aqui era pedindo para Deus, Senhor, me mostra. Quais são as minhas motivações em te servir? Sonda. Senhor, me mostra por que eu estou indo no culto. Por que eu levanto segunda-feira de manhã para trabalhar? Me mostra. O que tem me motivado? A minha preocupação é a glória do Senhor. Senhor, me mostra aquele curso da faculdade que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo fazer por causa de status, por causa de dinheiro, ou porque eu sinto que é um chamado do Senhor para a minha vida. Me mostra. Davi queria saber se as suas ações estavam sendo dirigidas e determinadas por Deus, ou se ele estava fazendo atrás de outra coisa, por exemplo, a glória. Davi foi o rei mais glorioso de Israel. E ele fala, me sonda. É interessante que, quando Davi recebe as ofertas para a construção do templo, a impressão que dá que já havia feito essa sondagem no coração dele. Porque lá no livro das Crônicas, Davi ora dizendo assim, a riqueza e a glória vêm do Senhor, não vem de mim. Não é porque eu sou Davi, braço forte, exército poderoso, conquistador. Davi foi o rei que mais expandiu Israel territorialmente. Ninguém, nenhum outro rei anterior e nenhum posterior conseguiu
tanto sucesso em guerras como Davi. Por quê? O Senhor era com Davi. O Senhor era com ele. Mas ele queria pedir, Senhor, quais são as minhas intenções? Irmãos, a gente precisa fazer check-up de tempos em tempos. Qual a nossa intenção em servir a Deus? Qual a nossa intenção aí no culto? Qual a nossa intenção de louvar a Deus? Eu temo que muitas vezes nós venhamos ao culto não para oferecer a Deus aquilo que lhe é devido por ser Deus. Deus é digno, Ele é merecedor que a gente abra a boca, cante mesmo, levante mãos, leia a Bíblia, dê oferta, ore, abençoe. Deus é digno disso. Mas muitas vezes a gente vem no culto para se servir de Deus. Aquele pensamento, não vou lá buscar uma bênção para aguentar a semana aí, porque a semana tem sido meio osso. A semana está meio durona aí. Então eu preciso pegar uma bênção de Deus para dar um up, sabe? Dar uma energizada lá. E a gente sai do culto com aquela energia. Já vi crente falando isso, tá? A gente sai com aquela energia. Eu falo, que energia, irmão? Você saiu do culto lá? Não, pastor, aquela energia boa. Eu falo, então você foi no lugar errado. Ué, o povo não é gente boa? Mas lá não energiza ninguém, não. Você podia andar 2 esquinas ali, tem a subestação da Copel, você se energizava por lá. É possível que não saísse de lá, se energizasse por ali. Às vezes nós temos um sentimento muito utilitarista para com Deus. Como se Deus fosse um supermercado, que nós fôssemos atrás das bênçãos que nós queremos, para aquela semana, para aquele dia, para aquele momento. Davi fala assim, eu não quero usar o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Davi estava pedindo que Deus lhe revelasse aquilo que ele não podia ver, mas que só Deus podia ver. A ideia de Davi não era a ideia de fazer uma introspecção, uma autoanálise. Também tem outra coisa que está aí nos crentes de moda, né? Irmãos, faz uma introspecção. Você olhando para si mesmo, nada mais é do que um pecador olhando para o seu pecado. Nada mais é do que uma criança suja olhando para a sua sujeira. Qual discernimento nós temos, irmãos? Acerca de nós mesmos. A ideia não era de uma introspecção, de uma autoanálise, de uma meditação profunda, guiada por alguns versículos bíblicos. A ideia é de rasgar-se, de abrir-se, de despir-se. E de falar, Senhor, vem para dentro aqui e trata de mim em todas as áreas. Sonda, Senhor. Será que a gente tem feito isso, irmãos? Será que temos buscado isso na nossa vida? Check-up da alma passa pela ideia, pelo desejo de que o Senhor sonde o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações, o porquê fazemos o que fazemos. Se Deus é de fato o centro da nossa vida, se a nossa vida gravita ao redor de Deus, ou se vir na igreja é apenas como ir num clube social de final de semana, e que a gente já acostumou, e que se a gente não vier, a gente fala, o domingo não foi o mesmo. Mas por que não foi o mesmo? Porque eu estou acostumado a ir na igreja e eu não fui. A gente pode fazer a coisa certa pela motivação errada. E Davi fala, não permite não, Senhor, dá uma olhada aqui para dentro. Segundo lugar, quando Davi pede um check-up da alma, Davi pede que Deus faça uma prova dos seus pensamentos, da sua mente. A ideia aqui é que uma vez que Deus mostrou as intenções de Davi, agora Deus colocasse isso em prova no dia a dia. E a ideia é que Deus tratasse da sua mente. E aqui, irmãos, é outra questão que a gente precisa tratar na igreja. O conceito de mente. Porque hoje em dia, a gente tem um conceito muito imaginário de mente. A nossa ideia de mente não é a ideia bíblica. É a ideia de que um estudioso, outro estudioso, gente ateu que não conhece a palavra de Deus, determinou que é mente. E a gente acredita, quase que como um ato de fé. Mente é um conceito de fato abstrato. Mente também é um conceito filosófico. Que mente é aquilo que motiva as nossas ações. Mente é alimentada pelos nossos valores, por aquilo que está no coração, e é aquilo que escrutina e que faz com que hajamos da maneira como agimos. Tem até gente que imagina, não, pastor, a pessoa fez isso de maneira impensada, não fez não. Fez não. Ela já colocou no piloto automático, mas aquilo já foi pensado lá dentro, já foi interiorizado.
Lembra quando você aprendeu a dirigir? Como é que era? Às vezes é um suplício, irmão, você aprender a dirigir. Você fica aquele... Tem gente que pode estar o inverno. Ele vai fazer a aula de técnica lá para dirigir. Ele sai do carro suando em bicas, né? Primeiro você fica perguntando para que aquele monte de pedal. Esse você não sabe do acelerador. E você fica aquele negócio de freio e embreagem. Põe a primeira e vai para a quarta. E depois vai na quinta e volta para a segunda. Aquele desespero no começo. E os carros afogam. E a gente que está atrás, o povo aprendendo. Quando você vê carro de alta escola, esquece a pressa, irmãos. Ou então é o Senhor já provando seu coração. Você tem que parar. E os carros vão afogando na frente, apavorado. E passa aí a primeira aula, a segunda aula, um mês, segundo mês. Você tira a carteira, todo feliz. E quando sai no trânsito, parece que você está dirigindo uma carreta em cima de uma linhazinha. Vai estacionar um Uno na vaga que cabe um caminhão e fica meia hora. Mais 2 meses, 3 meses. Quem dirige há algum tempo, você fica pensando, agora vou pôr a primeira, agora vou pôr a segunda, vou pisar na embreagem, vou pisar no freio. Não. Se tornou intuitivo. Não significa que você não pensa para fazer isso. Significa que você já alimentou a sua mente com todas essas informações. E essas informações agora fazem com que a sua ação seja, por assim dizer, automática. Mas você alimentou a mente com aquilo. Aquilo não surgiu do nada. E aí quando você troca o carro para um câmbio automático, é o desespero, né? Você vai pisar na embreagem, não tem, você junta no freio, quase mata todo mundo que está dentro do carro. Dá aquela freada, o povo vai lá para frente. Tem gente que eu tenho medo que o motor sai para frente do carro, assim, tão freado, tão brusco. O conceito de mente precisa ser analisado à luz das Escrituras. Porque psique é uma palavra bíblica, é um conceito bíblico. É um conceito teológico, não é um conceito humanista. E Davi diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Seguindo adiante, o que Davi quer é que a sondagem de Deus chegue à fonte das suas ações. Então, se o meu coração são os meus valores, aquilo pelo que eu me inclino, os meus pensamentos são alimentados deles. E os meus pensamentos alimentam as minhas ações. Davi pede que Deus lhe ponha à prova. A ideia do prova-me aqui é: Senhor, faz um exame. Não, é o seguinte, eu quero ver mesmo se eu estou servindo ao Senhor de verdade. A gente tem que tomar cuidado com algumas orações que a gente faz, irmãos. Às vezes fala assim: Deus, prova a minha paciência. Deus, me faz amar mais. Ou aquela: Senhor, me ensina a perdoar. Deus levanta uns 2, 3 para pisar no seu, tudo quanto é calo que você tem. Você não quer aprender a perdoar? Você não quer exercitar a paciência? Deus fala: então vou arrumar uns motivos aí para você ter paciência. Me ensina a amar mais, Deus. Ele vai enviar pessoas que são tensas de amar. E você tem que amar. Você pediu. A ideia de Davi é o seguinte: Senhor, prova se as minhas intenções estão de acordo com a sua vontade. E diga-se de passagem, é por isso que eu li a Bíblia em 2 traduções. Porque a tradução da Nova Versão Internacional foi muito feliz aqui, muito próxima ao original. Porque a NVI diz assim: prova e conhece as minhas inquietações. É como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, vê aquilo que me tira a paz, aquilo que me tira do centro. Ou numa linguagem mais crente, aquilo que me faz descer da cruz. Como se a gente pudesse descer da cruz, né? E se pudesse, a gente descia mesmo. A gente é meio tenso. Senhor, mostra aquilo que, se tirar de mim, eu vou pecar. Mostra aquela circunstância onde eu não vou conseguir ser crente do jeito que eu deveria ser. Alguns comentaristas apontam que o temor de Davi era no sentido de que alguma área do seu pensamento pudesse estar dominado por uma idolatria. Que algum pensamento ou preocupação controlasse o coração de Davi no lugar de Deus. Quando nós falamos em idolatria, automaticamente nossa mente é levada a imaginar a questão das imagens do romanismo. É idolatria? É idolatria. Mas nós temos outras idolatrias no coração, irmãos, são meio invisíveis e que nos controlam. Falei pela manhã, por exemplo, obediência dos filhos. Às vezes o filho desobedece, a gente pede as estribeiras.
A gente fica assim, parece que vai explodir, quer morrer. Aí Deus fala, sabe qual é a sua idolatria? O seu respeito, você quer ser respeitado. Se alguém te desrespeitar, você sai do sério, você quer estar no centro. Às vezes o dinheiro, o trabalho, a fama, o status, o curso, o vestibular, a faculdade, o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, a televisão que eu coloco na minha sala. Às vezes tudo isso é idolatria. E se porventura qualquer uma dessas coisas quebra ou sai do lugar, a gente se irrita, a gente se inquieta, a gente perde a paz. É por isso que eu gosto da NVI, porque ela fala assim, vê, o Senhor conhece quais são as minhas inquietações. O que é aquilo que atribula a minha alma? Mostra para mim, Deus. Será que a gente também não tem algumas dessas áreas que quando o Senhor põe a prova, a gente fala, Jesus, é hoje. Né? Você está com pressa no trânsito, quando você entra na avenida, você olha lá para frente e fala, Senhor, não vai dar. Alguém te fecha, alguma coisa assim. O que te inquieta, irmãos? Aquilo que te tira a paz é aquilo que te domina. Isso é um ídolo. Isso controla a sua vida no lugar de Deus. Tudo aquilo que governa a sua paz, governa o seu coração e habita na sua mente. E muitas vezes nós falamos, não, pastor, minha mente está adoecida. E muitas vezes o nome dessa doença é pecado. Ela deixou de ser alimentada por Deus, pelos valores de Deus, e começou a ser alimentada pelos seus valores pessoais, pelo construto humanista que o mundo nos apresenta. Davi fala, Senhor, prova os meus pensamentos. Põe eles aí, faz um exame, faz um teste, vê se está de acordo. E por fim, irmãos, a oração de Davi pede que Deus mostre-se os caminhos que ele tem caminhado são condizentes com a vontade de Deus, o aspecto da prática. Perceba, coração, as intenções que alimentam os pensamentos, a mente, que constroem as nossas ações. Então Davi falando, Senhor, eu preciso de um check-up completo aí, de dentro para fora, e não é de fora para dentro. Às vezes a gente é muito comportamentalista. Eu não é que eu sou contra o comportamentalismo, irmãos, mas comportamentalismo é nadar na superfície. Quando a gente se preocupa só em mudar o comportamento e não mudar o coração, a gente está colocando uma maquiagem. É igual aquele carrão que você tem ele cheio de podre, de ferrugem, e você leva lá no funileiro e fala para ele, passa uma massa aí. Ele passa uma massa e pinta. Aí quando você bate o carro, ele não amassa, ele trinca. Está duro, o podre está lá. Você cobriu aquilo, mas continua lá embaixo, apodrecendo. Davi ele não estava preocupado só com o comportamento externo. Porque Davi sabia que a parte visível da nossa vida é igual a ponta de um iceberg. Nós temos dito aqui constantemente, quando o crente já não se preocupa com a parte visível da sua fé, é porque a invisível já foi para o ralo há muito tempo. São poucos aspectos visíveis que nós temos. Mas quando eu já não estou mais nem me preocupando com aquilo que os outros veem, é porque aquilo que os outros não veem já se perdeu há muito tempo. É por isso que Davi começa no coração, no pensamento e na prática. E ele diz no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Havia uma grande preocupação no coração de Davi. Lembra que nós falamos? A preocupação dele é que, porventura, a sua postura, a sua prática estivesse desassociada daquilo que ele diz crer. E ele pede para que Deus faça o seguinte, veja se os caminhos pelos quais eu tenho andado, se a maneira pela qual eu tenho me portado, não são más. Mais uma vez eu gosto da NVI nessa tradução, porque ele diz assim, vê se em minha conduta tem algo que te ofende. Ah, irmãos, quantas vezes na nossa conduta nós ofendemos a Deus? Quantas vezes nós dizemos que somos crente, mas quando a gente está lá com os nossos amigos no particular, se alguém nos vir
fora da igreja, conversando com qualquer outra pessoa, a gente não consegue dizer que a gente é crente, não. Porque a nossa conduta é igualzinho. A ideia de Davi é que Deus sondasse para ver se a sua conduta encaixava com aquilo que ele dizia crer. Antigamente, quando nós falávamos em peça de montar, só tinha uma, era Lego. Quem lembra aí? Lego. E Lego, irmão, é caro para chuchu. Então, assim, a gente viu os amiguinhos mais ricos com Lego e a gente ficava morrendo de vontade, brincava com os Legos deles lá. Mas é difícil comprar um Lego. Às vezes você comprar uma casinha de Lego, era quase igual uma casa com dois quartos para você. Eu lembro quando era mais novo, a Giovana uma vez queria uma casinha da Barbie. Eu falei, nem eu tenho com uma casa dessa da Barbie. Dava para vender a casa da Barbie, comprar um terreno e construir um sobrado. De tão caro que era. E com o tempo, foram inventando aqueles Lego meio do Paraguai. E às vezes a gente vinha brincar com os amigos que tinham um Lego original, falava, ó, o meu é Lego também. Aí colocava, mas não encaixa. Não dá certo. Porque o original só encaixa no original. Davi queria saber se a sua conduta estava encaixando no projeto original. Senhor, a minha maneira de agir está encaixando com aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Com a conduta que eu digo crer por intermédio da minha fé. E, irmãos, eu quero dizer para você, essa deveria ser uma oração constante nos lábios de todo crente que teme a Deus de verdade e de todo aquele que ama a Deus de verdade. Senhor, veja se aquilo que nós temos feito, se os nossos pensamentos, os nossos valores, o nosso coração não tem ofendido, Senhor. Veja se a nossa postura, se não tem algo na nossa vida que ofenda ao Senhor. E irmãos, muito me entristece perceber que muitos crentes não estão nem aí para a conduta cristã. Eles fazem as suas escolhas, vivem como ímpios e ainda dizem que são crentes. Lembra que Davi faz essa oração porque a sua preocupação é que ele não fosse considerado um ímpio. Perceba algo muito interessante com respeito a isso. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, volta lá na sua Bíblia, no versículo 19. Porque Davi diz o seguinte, tomara, ó Deus, desse escárnio do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Davi chama os ímpios e perversos de homens de sangue. Mas acontece que Davi também derramou muito sangue. O reinado de expansão de Davi foi em cima de guerras. Muita gente morreu. E por que Davi então olha para aqueles outros e fala, eles são homens de sangue, eles se apartam de mim, mas eu não? Parou para pensar nisso? O que diferia Davi? A grande questão é que Davi estava preocupado com a inclinação do seu coração. Ele estava expandindo o reino, e essa questão contextual daquele momento, daquela época, se expandia através das guerras, para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas ele entendia que a postura do ímpio, daquele que não teme a Deus, era uma postura violenta por maldade. É mais ou menos como se nós estivéssemos dizendo aqui, Senhor, eu faço o que o outro faz. Davi está falando, olha, eles são homens de sangue, eu também fui homem de sangue. Então dá uma olhada aqui no meu coração, porque eu não quero ser igual a eles. Talvez nós devêssemos orar assim, Senhor, dá uma olhada no meu casamento, porque o ímpio casa, e eu caso também. Que diferença há no meu casamento com o do ímpio? Dá uma olhada no meu namoro. O ímpio namora, eu namoro também. Qual a diferença que tem no meu namoro? Dá uma olhada no meu trabalho, o ímpio trabalha, e eu trabalho também. Qual a diferença que tem nisso, Senhor? Senhor, não permita que eu seja encontrado como ele, que eu faça as coisas como ele. Não permita, Senhor, que travestido de espiritualidade, eu tenha uma conduta exatamente como a conduta daqueles que não te amam e daqueles que não te temem. Então olha, Senhor, na minha prática, vê se porventura a minha prática não tem ofendido ao Senhor. E essa era uma das duas preocupações do coração de Davi. Em primeiro lugar, Davi tem aqui um sentimento de renúncia, de abnegação de si mesmo.
Irmãos, nós deveríamos orar assim para o Senhor. Vê se tem em mim algum caminho mau. Davi pede para que Deus olhe para o seu coração e veja se tem algum pecado não confessado, por exemplo. Tem algum pecado, Senhor, que eu estou acariciando aqui dentro? Que eu preciso jogar fora? Tem alguma disposição má do meu coração que ainda não foi subjugada pela cruz do Calvário? Tem alguma vontade pecaminosa que ainda não foi reprimida? Tem algum mau hábito que ainda não foi dominado? Senhor, olha, vê se tem algum caminho mau e eu quero renunciar isso. Em segundo lugar, Davi apresenta o desejo de submeter-se a Deus. E ele fala, e guia-me. Interessante que Davi não fala assim, vê se aí em mim algum caminho mau, me mostra e eu vou andar no caminho certo. Davi fala isso? Não fala. Por quê? Porque Davi sabia que pelos seus próprios caminhares, pelos seus próprios pés, pelo seu próprio caminhar, ele não podia fazer. Ele dependia da graça cuidadora de Deus. É por isso que ele diz, guia-me, Senhor. Eu sou um sujeito passivo na ação da tua graça. O Senhor faz tudo do seu jeito e é o Senhor que me lidera. É como se Davi estivesse dizendo assim, me comande, vá na minha frente, me puxe, pegue na minha mão, me conduza de acordo com o seu querer. Ele já sabia que Deus era o bom pastor, ele escreveu isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, é Deus que conduz a minha vida, Senhor, me pastoreie, me leve para o seu aprisco, não me permita ser uma ovelha solta por aí. Davi entendia que o aprisco de Deus não é algo que nos aprisiona e que nos limita, Davi entendia que o aprisco de Deus nos protege. Porque tem crente que acha que o aprisco de Deus é limitador. Já vi pastores falando assim, irmãos, não se prenda a nada. Pede para que Deus aumente seus potenciais. Eu fico com medo disso, porque a gente é pecador já terrível, sem Deus aumentar potencial nenhum. Imagine se Deus falar, agora eu vou pôr no volume máximo. Misericórdia. A minha vontade é se eu ponho no zero e esconde o botão, para eu nem mexer nesse negócio. Não me potencialize, mas me submeta. O que importa é que o Senhor cresça. Eu tenho que diminuir. Davi queria a dedicação da sua própria vida. Davi queria aprumar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a palavra. Luz para os meus caminhos. Será, irmãos, que nós temos preocupado com a nossa conduta? Será que a nossa conduta encaixa naquilo que a gente diz crer? Será que ajusta? De tempos em tempos, meus irmãos, a gente precisa de um check-up. Assim como de tempos em tempos a gente precisa ir no médico. De tempos em tempos a gente precisa ir para o Salvador e falar, Senhor, sonda, dá uma olhada aqui no meu interior. Faz um check-up da minha alma. Vê como eu tenho me portado. Vê se na minha vida tem qualquer coisa que te aborrece. Vê se meus caminhos são longe do Senhor. Sonda, Senhor. Irmãos, meu desejo é que a gente possa fazer essa oração hoje, aqui, agora. Esse check-up de Deus aqui e agora. Eu não creio que você está aqui por acaso. Eu creio que o Deus que contou todos os seus dias, escreveu e determinou eles, na sua economia eterna divina, escreveu para que você estivesse aqui hoje. Então, para quem que essa sondagem é? Para mim, é para você, é para nós, que estamos diante do Senhor. E Davi, na sua oração, propõe 3 aspectos que eu gostaria que você também pensasse hoje. Lembra? Senhor, sonda o meu coração. Veja como é que está a fonte da minha vida, as minhas intenções, os meus valores, as minhas reais inclinações. Sonda, Senhor, só o Senhor pode sondar. Pede para que Deus prove seus pensamentos. Senhor, o que eu tenho alimentado a minha mente? A fonte das minhas ações. Senhor, o que tem entrado? O que tem guiado a minha vida? E que Deus guie os nossos caminhos. Senhor, não me permite andar pelos meus caminhos. Quando você olha em Romanos 1, você vai perceber que o castigo mais duro que Deus deu para pessoas aqui, além do inferno, é claro, mas para pessoas que vivem aqui, foi entregá-los às suas próprias vontades.
A Bíblia diz que a maldade deles era tão grande, o desejo deles em não servir a Deus era tão atroz, que Deus simplesmente falou assim: faz do seu jeito. A nossa oração é: não, Senhor, que a gente não faça do nosso jeito. Livra-nos de nós mesmos, guie-nos pelos teus caminhos, Senhor. Queria convidar você a fazer essa oração nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça um pouco. Eu queria convidá-lo a orar ao Senhor.